Fala pessoal, esses dias eu lembrei da luta assistindo MasterChef. Todo mundo deve ter ouvido falar já desse programa, né? Um programa de culinária. E eu, cara, o que acontece? Tudo que eu vejo, que eu estudo, que me chama a atenção de alguma forma, eu faço um paralelo com a luta. É automático já, tem anos que é assim. E é porque a luta é meu caminho de vida, né? Então, independente de eu estar treinando, estar dando aula, de como está a minha relação assim, direta com a luta, independente disso, eu vejo o mundo por meio da luta. Não, pois é, eu estava assistindo esse MasterChef, nunca tinha visto. E aí o que aconteceu lá? Um cara foi eliminado, ele era professor, e aí quando ele foi eliminado, um outro concorrente ali, candidato, falou assim, pô, achei legal que agora só tem chefe mesmo aqui. Então assim, ele quis dizer que agora só teria cozinheiros profissionais no sentido de terem restaurante, de gente que trabalha em restaurante. E o professor era um cozinheiro, mas um professor de gastronomia. Isso, bom, vamos por partes. Isso me lembrou da luta, por quê? Porque na luta, ainda hoje, né, para o meu espanto, é comum existirem professores que falam isso de outros profissionais. Ah, fulano é professor de luta, mas não dá aula de luta. Os dois raciocínios são os mesmos, são o mesmo raciocínio, na verdade, de duas situações diferentes. Não acho que sejam errados, eu entendo o sentido, mas são raciocínios incompletos. Sobre esse professor lá do MasterChef que foi eliminado, é interessante pontuar. Quando ele foi eliminado, sobraram só 5 candidatos. Então, ele estava ali no top 6, sendo que o programa, né, o programa de TV, ele começa com cerca de 14 ou 15 convidados, ele estava no top 6. O outro detalhe é que para ele ter chegado nessa situação, nessa posição, né, nesse momento, ele teve que passar por mais de 5 mil candidatos. E é um cara novo, né, na casa de seus 30 anos, talvez menos, acho que menos. Teve que passar por mais de 5 mil candidatos, na verdade acho que foram 7 mil. Então, né, aí voltando. Como eu disse, eu entendo o raciocínio. Deixa eu arrumar aqui. Eu entendo o raciocínio, mas é um raciocínio incompleto, como eu disse. E ele não deixa de esconder um demérito ali, né? De ter um desmerecimento na figura do professor. O profissional de luta, ele tem que ser capaz, né, no momento que a gente vive, ele pode ter o foco que ele quiser. Pode ter o foco na luta como uma filosofia de vida, como um caminho, como uma questão comercial, de fitness, para perder peso, enfim. Ou mesmo de competição, né? Não, quero ter uma equipe de competição, uma equipe de atletas. São caminhos, mas um caminho não exclui o outro, né? Você ter foco num caminho não significa que você precisa excluir o outro. Você não precisa e não deve. E quando o professor fala isso, né, de outro, é professor de luta, mas não luta, né, sobre o cara não ser atleta, não ser competidor, ele não só dá esse demérito para o outro, como ele limita a própria atuação dele. Então, se você trabalha com pessoas, se você é um treinador, se você é um incentivador, você tem que ter outras valências, não são só as valências físicas. Você tem que saber acolher as pessoas, tem que entender, né, um pouco dos problemas da vida e como lidar com eles. Então você tem que ter uma capacidade mental, uma capacidade emocional, uma capacidade educacional. O Covid, nessa situação que a gente está vivendo aí de pandemia, ela serve justamente para terminar de fechar essa ideia. Por quê? Porque nessa situação, né, as pessoas que tinham por hábito a atividade física, que gostavam e tudo mais, elas... foi uma das coisas que pesou para elas, né? Poxa, não poder ir para uma academia, não poder ir para um centro de treinamento. Foi uma das coisas que pesou para elas. E aí, a postura de muitos professores, qual é? É de se desestabilizar, é de se descontrolar, praticamente, junto com essas pessoas, junto com os alunos. Cara, qual é o sentido disso? Sabe? Então, assim, são professores que a luta para eles é o movimento. É a técnica, é a mecânica ali da coisa, é o movimento, é a coisa corporal.
quando nós sabemos muito bem que luta é mente, corpo e espírito. Então se fala de mente dentro da luta, só que as pessoas esquecem. Mente é você desenvolver seu foco, sua confiança. Isso não é só no tatame, não é só no ringue. Isso tem esse equilíbrio emocional, essa confiança, essa mente presente, focada, ela tem que ser para a vida toda. Então quer dizer, a única coisa que você consegue fazer na sua vida é fazer uns movimentos aí, é usar o seu corpo. Você não consegue trabalhar seu intelecto, não consegue desenvolver seu lado emocional. Então essa é a ponderação que eu quero trazer para vocês. E aí, né, nessa situação da pandemia, muitos profissionais, a resposta que eles têm para ajudar os alunos é dar um treino clandestino, né? Tenho visto muito. Dar um treino clandestino, só isso. Claro, né, eu sei que tem gente que está fazendo isso para não quebrar, porque depende da luta, precisa do dinheiro. Mas muitos não é por isso, é por um desequilíbrio emocional. A verdade é essa. O cara não consegue ficar sem treinar e acha que isso é bonito. Ou seja, ele se comporta exatamente como um viciado. O treino físico, seja a luta ou não, para uma pessoa assim, ele não é um hábito bom. Um hábito bom, se a gente interrompe ele temporariamente, a gente sente, é uma coisa ruim, mas é isso, a gente lida com isso. Vício é aquilo que você não pode ficar sem, não existe vício bom. Então qualquer atividade física, principalmente a luta, ela não tem que ser um vício bom. Ela não tem que ser vício, ela tem que ser um hábito. E se você interrompe temporariamente esse hábito, tá tudo bem, porque você desenvolveu o seu espírito para lidar com isso, para lidar com essa falta. E aí é isso, né? Professores, muitos desses que menosprezam os outros, né, os outros profissionais, é professor de luta, mas não luta. O que eles têm a oferecer, por exemplo, num cenário de pandemia, em vez de acolher as pessoas, conversar, saber lidar com os problemas de outra forma, o que eles têm para oferecer é um treino clandestino. Porra, fala sério, né? Fala sério. Então, espero que vocês tenham pegado aí a ideia, né, da reflexão que eu quis trazer para vocês.